Olá, seja bem-vindo ao canal Audiobook em Resumo. Aqui você encontra resumos em áudio de livros que ajudam no desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal, curta o vídeo e ative as notificações para não perder os próximos resumos. Deixe nos comentários qual livro você gostaria de ouvir o resumo aqui. No audiobook de hoje, vamos resumir mais um livro, onde você vai aprender os principais insights e ideias práticas do autor de forma clara e direta. Vamos lá então! O Código da Mente Extraordinária. 10 leis para ser feliz e bem-sucedido fazendo o que você acredita. Vishen Lakhiani. Antes de começar, saiba que este não é seu livro típico. A proposta não é oferecer fórmulas, mas provocar uma mudança profunda na forma de pensar, questionando crenças que muitas vezes foram aceitas sem reflexão ao longo da vida. Grande parte do que consideramos normal é, na verdade, resultado de condicionamentos sociais, culturais e educacionais. O autor chama essas crenças de regras invisíveis, que moldam decisões sobre carreira, sucesso, felicidade e até identidade. Seguir esses padrões automaticamente pode levar a uma vida desalinhada com o que realmente importa para cada pessoa. Por isso, o primeiro passo é desenvolver consciência crítica para identificar e desafiar essas ideias limitantes. Outro destaque importante é o incentivo à autonomia mental. Em vez de buscar validação externa ou caminhos tradicionais, o convite era para construir sua própria visão de sucesso, baseada em valores pessoais e propósito. Isso exige coragem para sair do piloto automático e assumir responsabilidade pelas próprias escolhas. Crescimento pessoal não acontece apenas com informação, mas com transformação interna. É preciso aplicar, testar e ajustar. A obra se posiciona como um guia prático para reprogramar a mente e viver de forma mais intencional. Será uma jornada de questionamento e reinvenção, mostrando que pensar diferente não é apenas possível, mas necessário para criar uma vida mais significativa e alinhada com quem você realmente é. Introdução. A realidade que vivemos não é fixa, mas moldada pela forma como pensamos e interpretamos o mundo. Cada pessoa pode, conscientemente, reprogramar sua mente para criar uma vida mais alinhada com seus desejos e valores, rompendo com padrões automáticos que foram absorvidos ao longo do tempo. Muitas das limitações que enfrentamos não são reais, mas construídas por crenças herdadas da sociedade, da família e da educação. Essas crenças acabam definindo o que consideramos possível ou impossível. Ao questioná-las, abrimos espaço para novas possibilidades e escolhas mais conscientes. Outro ponto importante é a união entre sucesso externo e bem-estar interno. Não adianta alcançar resultados materiais se não houver satisfação pessoal e propósito. A verdadeira realização vem do equilíbrio entre crescimento profissional, felicidade e significado. Viver de forma extraordinária não depende de talento especial, mas de um novo modelo mental. Pequenas mudanças na forma de pensar podem gerar grandes impactos na vida prática, desde relacionamentos até carreira. O convite é para assumir o controle da própria mente, abandonando padrões limitantes e criando uma nova forma de viver, mais livre, consciente e intencional. Parte 1. Vivendo na paisagem cultural. Capítulo 1. Transcenda a paisagem cultural. Vivemos presos a uma espécie de paisagem cultural formada por regras invisíveis que ditam como devemos pensar, agir e definir sucesso. Essas regras vêm da sociedade, da escola, da família e da mídia e são tão incorporadas que raramente paramos para questioná-las. Seguir esse padrão automaticamente pode nos levar a escolhas que não refletem quem realmente somos. Muitas vezes, buscamos carreiras, estilos de vida e objetivos que parecem corretos aos olhos dos outros, mas que não trazem satisfação genuína. O problema não é a cultura em si, mas o fato de aceitá-la sem consciência.
A principal proposta é aprender a transcender esse sistema, ou seja, observar essas regras de fora e decidir, de forma consciente, quais fazem sentido e quais devem ser descartadas. Esse processo exige autoconhecimento e coragem para desafiar o que é considerado normal. Pessoas extraordinárias não são aquelas que seguem melhor as regras, mas as que questionam, adaptam e criam novos caminhos. Ao fazer isso, elas passam a viver com mais autenticidade e propósito. Liberdade verdadeira começa quando você percebe que nem tudo o que aprendeu precisa ser seguido. Ao escolher suas próprias crenças, você deixa de ser produto da cultura e passa a ser criador da sua própria realidade. Capítulo 2. Questione as regras estúpidas. Muitas das normas que seguimos no dia a dia não fazem sentido, mas continuam sendo obedecidas por hábito ou pressão social. O autor chama essas normas de regras estúpidas, ou seja, crenças e padrões que limitam nosso crescimento sem oferecer um benefício real. Essas regras aparecem em várias áreas da vida, como carreira, educação e relacionamentos. Exemplos comuns incluem a ideia de que é preciso seguir um único caminho profissional, trabalhar em horários rígidos ou medir sucesso apenas por dinheiro e status. O problema é que, ao aceitar tudo isso sem questionar, acabamos vivendo de forma automática diante do que realmente queremos. A proposta é desenvolver o hábito de questionar. Em vez de assumir que algo é certo só porque sempre foi assim, somos incentivados a nos perguntar se aquela regra ainda faz sentido para a nossa realidade e objetivos. Esse tipo de reflexão abre espaço para escolhas mais livres e alinhadas com valores pessoais. Grandes mudanças, tanto individuais quanto sociais, começam quando alguém decide desafiar o padrão. Questionar não é rebeldia sem propósito, mas um passo essencial para a inovação e crescimento. Viver de forma extraordinária exige coragem para pensar por conta própria. Ao identificar e abandonar regras que não servem mais, você cria espaço para construir uma vida mais autêntica, flexível e significativa. Parte 2. O Despertar. Capítulo 3. Pratique a engenharia da consciência. Nossa mente não é algo fixo, mas um sistema que pode ser treinado e aprimorado de forma intencional. O autor chama esse processo de engenharia da consciência, que consiste em cuidar tanto do estado interno quanto dos sistemas externos que influenciam nossa vida. O estado interno está ligado a como nos sentimos no dia a dia, incluindo emoções, níveis de energia e clareza mental. Práticas como meditação, gratidão e atenção plena ajudam a elevar esse estado, tornando a pessoa mais focada, equilibrada e produtiva. Já os sistemas externos envolvem hábitos, rotinas e ferramentas que organizam a vida e facilitam a execução de objetivos. Sucesso e bem-estar não dependem apenas de esforço, mas da combinação entre o estado mental saudável e sistemas eficientes. Quando esses dois elementos trabalham juntos, a produtividade aumenta sem a necessidade de estresse constante. Muitas pessoas tentam mudar apenas suas ações, mas ignoram o estado emocional, o que limita os resultados. Ao ajustar a mente e o ambiente ao mesmo tempo, as mudanças se tornam mais naturais e sustentáveis. Viver melhor não é questão de trabalhar mais, mas de pensar e se organizar melhor. Ao desenvolver sua consciência e estruturar sua rotina de forma inteligente, você cria uma base sólida para crescer com mais equilíbrio, clareza e propósito. Capítulo 4. Reescreva seus modelos de realidade. Cada pessoa vive baseada em modelos mentais que funcionam como filtros para interpretar o mundo. Esses modelos são formados por crenças, experiências e influências externas e acabam definindo o que acreditamos ser possível ou não em nossas vidas. Muitos desses modelos são limitantes e foram criados sem consciência, muitas vezes ainda na infância. Eles podem gerar pensamentos como "isso não é para mim" ou "eu não sou capaz", impedindo o crescimento pessoal e profissional. Por isso, o primeiro passo é identificar quais ideias estão guiando suas decisões de forma automática. Ao reconhecer esses padrões, é possível substituí-los por modelos mais fortalecedores, alinhados com os objetivos e valores de cada pessoa.
Isso envolve questionar crenças antigas e adotar novas perspectivas mais abertas e positivas, capazes de expandir as possibilidades de ação. Mudar a realidade externa começa pela mudança interna. Quando você altera a forma como pensa, suas atitudes e resultados tendem a acompanhar essa transformação. Você não está preso às suas crenças atuais. Ao reescrever seus modelos de realidade e de forma consciente, você passa a enxergar novas oportunidades e a construir uma vida mais alinhada com seu potencial e propósito. Capítulo 5. Aprimore seus sistemas de vida. O sucesso não depende apenas de metas ambiciosas, mas principalmente dos sistemas que sustentam o dia a dia. O autor diferencia objetivos de sistemas. Enquanto metas são resultados futuros, sistemas são os processos e hábitos que você executa continuamente. Muitas pessoas falham não por falta de capacidade, mas por dependerem apenas de motivação ou força de vontade. Sem sistemas bem estruturados, é difícil manter consistência. Já quando você cria rotinas claras e funcionais, o processo acontece quase de forma automática, reduzindo o desgaste mental. Esses sistemas envolvem desde a organização do tempo até práticas de saúde, produtividade e aprendizado. Pequenos ajustes, como melhorar a forma de planejar o dia ou criar hábitos simples, podem gerar grandes resultados ao longo do tempo. Sistemas eficientes devem ser flexíveis e alinhados com a realidade de cada pessoa. Não existe um modelo único que funcione para todos, e por isso é importante testar, adaptar e evoluir constantemente. Uma vida extraordinária não é construída em momentos isolados de esforço intenso, mas na repetição consistente de boas práticas. Ao aprimorar seus sistemas de vida, você cria uma base sólida para crescer com mais equilíbrio, produtividade e menos estresse. Parte 3. Recodificando o seu eu. Capítulo 6. Dobre a realidade. É possível acelerar resultados ao alinhar pensamento, emoção e ação de forma consciente. O autor usa o conceito de dobrar a realidade para descrever momentos em que as coisas parecem fluir com mais facilidade, como se oportunidades surgissem no tempo certo. Isso não tem a ver com mágica, mas com clareza de intenção e estado emocional elevado. Quando a pessoa sabe exatamente o que quer e mantém uma mentalidade positiva, ela passa a perceber oportunidades que antes ignorava e age com mais confiança, o que aumenta as chances de sucesso. Um dos pontos centrais é o equilíbrio entre dois elementos: a visão de longo prazo, que dá direção, e a capacidade de aproveitar o presente com leveza. Quando alguém vive apenas focado no futuro, gera ansiedade. Quando vive só no presente, pode perder propósito. A combinação dos dois cria um estado ideal de performance. O autor também destaca a importância de confiar no processo e evitar o excesso de controle. Muitas vezes, insistir rigidamente em um plano impede que novas possibilidades apareçam. Dobrar a realidade significa entrar em sintonia com seus objetivos e agir de forma alinhada, permitindo que resultados aconteçam com mais fluidez. Não é sobre forçar a vida, mas sobre ajustar sua mente e suas ações para que as coisas avancem de maneira mais natural e eficiente. Capítulo 7. Pratique a disciplina do contentamento. O autor propõe uma mudança importante na forma de buscar sucesso e felicidade. Ele questiona a ideia comum de que só podemos nos sentir realizados depois de alcançar grandes objetivos, mostrando que essa lógica cria um ciclo constante de insatisfação. O autor apresenta o contentamento como uma prática consciente, não como acomodação. Trata-se de aprender a valorizar o presente, reconhecendo conquistas, experiências e o que já se tem, ao mesmo tempo em que se continua evoluindo. Ou seja, é possível ser grato agora sem abrir mão de crescer. Quando a felicidade fica condicionada ao futuro, surgem ansiedade e frustração. Já quando a pessoa desenvolve o hábito de apreciar o momento atual, ela ganha mais equilíbrio emocional, clareza e até melhora sua performance, porque age com menos pressão e mais presença. Ambição e contentamento não são opostos. Pelo contrário, eles funcionam melhor juntos. O contentamento traz paz interior, enquanto a ambição direciona o crescimento.
Viver bem não depende de esperar por conquistas futuras. Ao praticar o contentamento diariamente, você constrói uma base emocional mais sólida e torna a jornada tão valiosa quanto o destino, vivendo com mais leveza, gratidão e propósito. Capítulo 8. Crie uma visão para o seu futuro. Ter uma visão clara do futuro é essencial para dar direção à vida, mas essa visão precisa ir além de metas comuns. Em vez de focar apenas em objetivos materiais ou prazos rígidos, o autor propõe a construção de uma visão inspiradora, conectada com propósito, valores e o tipo de pessoa que você deseja se tornar. Metas tradicionais podem até limitar o crescimento, porque criam caminhos muito estreitos. Já uma visão bem definida funciona como um guia mais amplo, que orienta decisões sem engessar o processo. Isso permite mais liberdade para explorar oportunidades e ajustar o percurso ao longo do tempo. Essa visão deve ser emocionalmente envolvente. Não basta ser lógica ou racional, ela precisa gerar entusiasmo, motivação e sentido real. Quando isso acontece, a ação se torna mais natural e consistente, sem depender tanto de esforço forçado. A visão não deve ser baseada em expectativas externas, mas sim no que realmente faz sentido para cada pessoa. Quanto mais autêntica ela for, maior será o engajamento e a satisfação ao longo da jornada. Uma vida extraordinária começa com clareza de direção. Ao criar uma visão forte e alinhada com quem você é, suas escolhas passam a ter mais coerência e o caminho se torna mais significativo, mesmo antes de qualquer grande conquista. Parte 4. Tornando-se extraordinário. Capítulo 9. Seja invulnerável, onde aprendemos a ser imunes ao medo. O autor aborda um dos maiores bloqueios para o crescimento pessoal: o medo, especialmente o medo da rejeição, do julgamento e do fracasso. Esse tipo de medo não é apenas individual, mas foi reforçado ao longo da vida por experiências sociais que nos condicionaram a buscar aprovação e evitar críticas. Tentar eliminar completamente o medo não é o caminho. Em vez disso, a proposta é desenvolver uma espécie de invulnerabilidade, ou seja, reduzir o impacto emocional que essas situações têm sobre nós. Isso acontece quando deixamos de basear nossa autoestima na opinião dos outros e passamos a construir uma confiança mais interna. É necessário entender que rejeição e desconforto fazem parte de qualquer processo de crescimento. Quanto mais alguém evita essas situações, mais limita suas oportunidades. Por outro lado, ao encarar o medo de forma consciente, ele perde força com o tempo. A verdadeira liberdade surge quando você não precisa mais da validação externa para agir. Isso permite tomar decisões mais autênticas, alinhadas com seus valores, mesmo que não sejam aprovadas por todos. Ser invulnerável não significa ser indiferente, mas sim emocionalmente forte o suficiente para seguir em frente apesar do medo. Ao desenvolver essa habilidade, você amplia seu potencial e passa a agir com mais coragem, autenticidade e confiança. Capítulo 10. Abrace sua jornada, onde aprendemos a reunir tudo e viver uma vida significativa. O autor reúne todas as ideias anteriores e mostra como aplicá-las de forma integrada na vida real. Viver de forma extraordinária não é sobre alcançar um ponto final, mas sobre como você escolhe viver cada etapa do caminho. Crescimento pessoal, propósito, bem-estar e sucesso não devem ser tratados como áreas separadas. Quando alinhados, eles criam uma vida mais coerente e significativa. Isso exige consciência constante para manter pensamentos, emoções e ações em sintonia com aquilo que realmente importa. O autor também destaca a importância de aceitar que a jornada inclui altos e baixos. Desafios, erros e mudanças fazem parte do processo e não devem ser vistos como falhas, mas como oportunidades de aprendizado e evolução. Outro ponto forte é a ideia de viver com intenção. Em vez de reagir automaticamente à vida, o incentivo é para fazer escolhas conscientes, baseadas em seus valores, visão de futuro e no tipo de pessoa que deseja se tornar. Uma vida significativa não surge por acaso, mas pela soma de decisões alinhadas ao longo do tempo. Ao abraçar sua jornada com presença, responsabilidade e propósito, você transforma não apenas seus resultados,
mas a forma como vive cada momento. Obrigado por ficar com a gente até o final. Se esse resumo te ajudou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações para receber os próximos conteúdos. Assim você não perde nenhum novo resumo e continua evoluindo mais a cada vídeo. Recomendamos fortemente a leitura da obra completa para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. Até o próximo Outbook. Grande abraço!